Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 56. Nós estamos com essa série, o Evangelho e a Vida. Nós vamos partilhar nessa noite o tema, o Evangelho da Inclusão. Isaías 56, versículo 3 ao 7. Vamos ler. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo. O Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco. Eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém. Amém. Coloque a mão no seu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesse momento, fala ao meu coração através da tua palavra. Dá-me o entendimento para que eu possa viver a liberdade do Evangelho, o amor de Jesus através do Evangelho, em nome do próprio Senhor. Amém. Então nós queremos compartilhar sobre o Evangelho da Inclusão. Irmãos, nós sabemos que antigamente, muitos reis tinham os eunucos. Os eunucos eram aqueles homens castrados que os reis colocavam para cuidar dos haréns. Os reis tinham os haréns, né? As concubinas, mulheres. E alguns eunucos, eles ficaram conhecidos na Bíblia, como o eunuco no livro de Atos, que Filipe pregou para ele, e ele era um tesoureiro da rainha da Etiópia. Mas o eunuco, pelo fato dele não poder ter filhos, não poder ter uma família, não poder ter descendência, eles eram muitas vezes desprezados na nação de Israel. Eles eram colocados à parte. E os próprios eunucos se sentiam excluídos por esse fato de não poder gerar, não poder ter uma descendência. E eles ficavam tristes, num canto, falando a si mesmo que não poderiam ser aceitos, que não seriam aceitos no meio do povo, no meio da nação, não poderiam adorar junto com o povo, servir a Deus junto com o povo, por causa dessa situação na vida deles. Mas o Senhor está aqui dando uma palavra para os eunucos, dizendo a eles que daria a eles um lugar na sua casa, entre os muros, e um nome. Faria
abençoaria os eunucos de tal maneira que o nome deles ficariam na eternidade, gravados eternamente, que nunca se apagaria o nome deles. Porque a gente sabe que o nome de uma família se perpetua pela descendência. Mas Deus está dizendo aos eunucos, olha, vocês mesmos vão ter um nome, vocês vão ficar conhecidos, vocês vão ficar famosos, vocês vão ser honrados, que o nome de vocês vai ficar eternamente. E vocês vão ter um lugar na minha casa, na minha presença. Vocês vão ser honrados, os eunucos. E também uma promessa ao estrangeiro, a pessoas que não eram de Israel, porque naquela época Israel era o povo separado, e o povo, para servir a Deus, tinha que ir a Jerusalém, tinha que ir ao templo. Era um lugar que Deus havia escolhido. Mas muitos estrangeiros achavam que nunca iam poder servir ao Senhor, pelo fato de ser estrangeiro, de não ser da descendência de Abraão, de não ter recebido as promessas, de ter vindo de um povo idólatra, adorador de ídolos. Então, os estrangeiros que estavam em Israel, eles se sentiam excluídos, achavam que nunca iriam poder estar com o povo de Deus, adorar o Senhor junto. Mas aí o Senhor dá uma promessa para eles, dizendo que levaria eles ao Monte Santo, que daria alegria para eles na casa do Senhor, e que eles ofereceriam culto, ofereceriam holocausto, ofereceriam sacrifício dentro do templo, e que Deus os receberia, que Deus os faria parte do seu povo, incluiria eles dentro da sua casa. Deus promete incluir os estrangeiros de Israel. E o que era necessário para que essa inclusão acontecesse? Aí a palavra de Deus diz, no versículo 6, que eles deveriam, que isso seria possível, que eles servissem e amassem o nome do Senhor, que eles abraçassem a aliança com o Senhor, que naqueles dias um dos símbolos dessa aliança era a guarda do sábado, porque naquela época o povo de Israel guardava o sábado, o povo de Israel era separado para guardar os mandamentos. Então a aliança do povo com Deus, um coração voltado para Deus, para temer o Senhor, para servir o Senhor, para amar o Senhor, faria com que eles fossem incluídos entre o povo de Deus, incluído no povo escolhido de Deus. O que Deus estava requerendo desses que eram excluídos, que eram desprezados, para serem incluídos junto ao seu povo com essas promessas maravilhosas? Deus queria o interior, Deus queria o coração, Deus queria uma disposição, Deus queria um amor, Deus queria uma entrega, Deus queria uma aliança de dentro, uma aliança interna. Porque por fora eles não tinham condição de ser, por fora eles não eram judeus, não tinha nome de judeus, não tinha descendência de judeus, não tinha aparência de judeus. Mas se dentro deles tivesse um desejo, uma vontade, se no coração deles houvesse um propósito de querer Deus, de buscar Deus, de se comprometer com Deus, de servir a Deus, de fazer uma aliança com Deus, aí Deus então os abraçaria, os receberia, os incluiria, os amaria e o colocaria entre o seu povo. Irmãos, eu quero falar 3 verdades baseado nesse texto. Diante de Deus, o exterior não conta, não é levado em conta, não tem importância alguma, mas sim o interior da pessoa. Isso quer dizer que Deus não se impressiona e nem age por causa da cor de alguém, da raça. Deus não se impressiona com a riqueza ou a pobreza, com a formação educacional que a pessoa tem ou a falta dela. Deus não se impressiona com a idade, se a pessoa é nova ou se a pessoa é velha, de idade, idosa. Deus não está preocupado com a sexualidade da pessoa, se é homem, se é mulher, e até mesmo se trata de um homossexual. Não. Deus não olha a aparência.
o externo, mas o que tem dentro do interior da pessoa. O que tem dentro de você, é isso que importa. Para ser aceito por Deus, dentro de você, precisa ter um desejo de agradar a Deus, de fazer a sua vontade, e de entrar na aliança com Deus. Uma aliança de agradar a Deus. É isso que Deus quer encontrar em nossa vida. É isso que Deus quer encontrar na vida de alguém. Então Deus não está se importando com a sua roupa, ou com a falta de roupa. Deus não está se importando com o seu carro, se você tem carro, moto, ou a falta deles. Com a casa que você mora, ou se você nem casa tem, ou se você mora de aluguel, ou se você mora na rua. Deus não está interessado se sua família tem pedigree, é uma família conhecida, tem nome na cidade, no país. Deus não está preocupado, interessado, Deus não está olhando para essas coisas. O que é que você precisa? Para ser aceito por Deus, dentro de você precisa ter o desejo de agradar a Deus, fazendo uma aliança interior com Deus, uma aliança do seu coração com Deus. É isso que Deus está querendo de mim e de você. Em Atos 10, 34, 35, diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Você pode dizer glória a Deus? Porque os judeus achavam que só eles eram o povo escolhido. E eles sequer podiam entrar na casa de alguém estrangeiro, e muito menos comer com eles, porque eles eram o povo separado, e se eles se juntassem, misturassem com os estrangeiros, eles seriam contaminados. Mas aí Deus trabalha com Pedro apóstolo, faz ele compreender essa verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não olha para a aparência, mas em qualquer nação, em qualquer cidade, em qualquer família, em qualquer lugar, qualquer pessoa que o temer e buscar a sua justiça, esse vai ser recebido e aceito por Deus. Você pode dizer glória a Deus? Eu mencionei anteriormente que Deus não está se importando se a pessoa é homossexual, se é um travesti. Porque todos nós, quando vemos um homem travestido de mulher, a gente se escandaliza. E muitas vezes a gente tem uma ojeriza por aquela pessoa. Principalmente alguns que têm uns trejeitos horríveis. Algum tempo atrás, na rodoviária, apareceu lá um travesti vendendo uns calçados lá. O jeito daquela pessoa era desprezível. Era muito vulgar. E várias pessoas que estavam ali perto, quando olhavam para aquela pessoa, aquela criatura humana, sorriam, zombavam. Mas eu confesso para vocês que meu coração não zombou daquele homem. Não zombou daquela pessoa. Mas meu coração se entristeceu grandemente. E eu me fazia uma pergunta: Deus, como eu poderia ajudar essa pessoa? Como eu poderia levar essa pessoa à transformação do Evangelho? Eu fiquei me perguntando. Então, essa aceitação de Deus, ela é para o travesti. Essa aceitação de Deus, ela alcança o homossexual. Que na aparência, parece que Deus, na aparência de muitos, de alguns, parece que é rejeitado por Deus e por todos. Uma aparência muitas vezes terrivelmente estranha.
Mas se uma pessoa como um travesti, um homossexual, se no coração dele houver um desejo de buscar Deus, um desejo de receber o amor de Deus, um desejo de ser incluído na casa de Deus, na família de Deus, Deus vai incluir, Deus vai perdoar, Deus vai salvar, Deus vai transformar, Deus vai trazer redenção a essa pessoa. Pastor Anderson Silva, ele tem ajudado vários travestis com operações para retirar os hormônios que fizeram os seios crescer e ajudado alguns travestis, inclusive, que mudaram de sexo. E tem ajudado financeiramente com operações de reversão que custa 30 mil, 40 mil, 25 mil. E muitos têm, através da conversão, têm procurado voltar ao seu estado natural, ao seu estado que Deus os fez. E esse pastor tem ajudado muitos nesse processo. E, inclusive, alguns deles fazem parte do ministério do pastor Anderson Silva. E tem muitas vezes pregado em várias partes do Brasil, falando da graça de Deus, falando da aceitação de Deus, falando da transformação de Deus em suas vidas. Agora, irmãos, tem alguns desses que não reverte mais. Tem alguns desses homens que não reverte mais. Mas eles se voltaram para Cristo. São homens, mas ficaram com aparência feminina. E agora, Deus olha o coração, queridos. Deus olha o interior. Se houve um arrependimento, se houve uma transformação interior, uma sede por Deus, uma aliança com Deus, essas pessoas também são incluídas na igreja, no corpo, na família de Deus, são amadas, recebidas por Deus, porque Deus, Ele vê o interior, porque Deus vê o coração. A santidade do homem é exterior ou da aparência? A de Deus é do interior, é da verdade. Segundo ponto dessa mensagem. A santidade humana, ela é apenas da aparência, do exterior. Muitas vezes nós julgamos alguém que é santo pelo que nós vemos nela. O exterior, pelo que ela demonstra. Mas Deus, Ele não está olhando essa aparência exterior da pessoa. Deus está olhando o seu interior, o seu íntimo, o seu coração. A santidade do homem é da aparência. E quando nós queremos que os outros pensem que nós somos santos, e embora às vezes não tendo a santidade, nós fingimos. E nós vemos que isso foi algo comum na Bíblia, através dos fariseus. Que Jesus os chamou de sepulcro caiado. Eram pessoas que pareciam ter uma grande santidade diante dos homens. Externamente pareciam ser alguém santo, separado, que fazia a vontade de Deus. Mas dentro Jesus os chamou de sepulcro caiado. Dentro havia sujeira, dentro havia algo fedendo, dentro deles havia algo errado, motivações erradas. Por fora pareciam ser pessoas santas, mas por dentro havia um cemitério, havia morte. Então, queridos, a santidade de Deus, ela é mais profunda, ela é do interior. A santidade de Deus, enquanto a santidade do homem, ela aparece no público, no culto, na celebração, no encontro de pessoas,
santidade de Deus, ela se dá no quarto, ela se dá individualmente na família e no dia a dia da vida. É muito fácil aparentarmos santidade diante dos outros, mas Deus está olhando o nosso coração, Deus está olhando quando estamos sozinhos em nossa casa, Deus está olhando quando nós entramos no quarto e falamos e oramos e clamamos a Ele. Deus está olhando o nosso dia a dia, quando passeamos, quando vamos aos lugares, Deus está olhando a nossa verdadeira santidade. É aí que nós devemos demonstrar a santidade. Demonstrar santidade no culto, na igreja, no ministério. Queridos, isso não quer dizer nada. Demonstrar santidade no louvor, na música, na frente, no microfone, na guitarra, na apresentação, isso não quer dizer nada, queridos. Deus está olhando dentro de nós e Deus quer conhecer a nossa santidade verdadeira. Você pode dizer amém, querido? Uma coisa, irmãos, que nós temos que entender pelo Evangelho, que a igreja não é um clube do moralismo. Dos santos do pau oco, como dizia minha mãe, da aparência da perfeição. A igreja não é um clube do moralismo. A igreja é uma família com muitos defeitos e sombras. Nós temos sombras em nossas vidas, querendo ou não. Mas são sombras que a cada dia vão sendo iluminadas pela luz do Evangelho. A igreja é um lugar que a gente busca uma transparência, procura a verdade de nós mesmos. E quanto mais nós caminhamos juntos, insistimos em permanecer juntos, insistimos em viver a fé, insistimos em conviver uns com os outros, mais nós vamos sendo conhecidos, mais o que nós somos vem à tona, aparece, vem a transparência, e mais nós vemos a necessidade em nós mesmos de crescermos, de mudarmos, de nos santificarmos, de transformação, de misericórdia, de graça. É assim que a igreja vive na verdade. Mas se a igreja quiser viver na mentira, se a igreja quiser viver na falsidade, é uma igreja que qualquer coisa se dói, qualquer coisa se ofende, qualquer coisa se afasta, qualquer coisa escapa, foge, vira as costas, achando que isso é uma santidade, mas isso é um farisaísmo, isso é um engano, isso é uma mentira, isso é uma coisa externa, isso é uma fantasia. No mundo real, queridos, nós precisamos aprender a verdadeira santidade, convivendo, amando, perdoando, porque todos nós estamos no processo. Ninguém é uma obra acabada. Nenhum de nós é uma obra acabada. Então isso quer dizer que nós temos que aceitar a correção de Deus. Se eu reconheço que eu não sou uma obra acabada, eu preciso me submeter aos meus líderes no Senhor. Eu preciso me submeter aos meus irmãos no Senhor. Porque, queridos, tem muitas coisas que nós não enxergamos em nós mesmos. Achamos que está tudo correto, mas quem olha de fora pode ver melhor e pode nos ajudar, pode nos ensinar, pode nos repreender, pode dizer para nós o caminho. Mas quando eu não vivo a verdadeira igreja do Senhor, o que é que eu faço? Eu fujo, eu me escondo. Eu prefiro a fantasia, eu prefiro o engano, eu prefiro faz de conta, eu prefiro continuar do mesmo jeito. E é por isso que muitas vezes não vemos transformação verdadeira na igreja. E é por isso que muitas vezes, querido, na primeira oportunidade que o irmão se candidata para ser um político e ele ganha, ele se corrompe. É por isso que na primeira oportunidade lá no trabalho, o cristão se envolve com maracutaia, com coisa errada. Por quê? Porque não está vivendo a verdadeira santidade, não está vivendo uma vida verdadeira com Deus, não está vivendo uma vida interior com Deus, no qual
final, queridos, quando nós nos chegamos a Deus para viver uma vida verdadeira, nós precisamos praticar a confissão de pecados e o pedido de perdão, de purificação dos pecados em nossas vidas. Porque a luz de Deus vai brilhar em nós e nós vamos sentir a necessidade dessa graça de Deus. E nós vamos entender que nós estamos na fé, nós estamos na igreja, nós estamos com Deus, nós somos abençoados, recebemos bênção. Não é porque nós somos alguém melhor do que ninguém, mas tudo vem a nós através do amor e da graça de Deus em Jesus Cristo. Não tem outro jeito, queridos. Não tem outra maneira, é só pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. Diga assim, eu sou dessa igreja. Diga assim, essa é minha igreja. Diga assim, eu estou em processo de santificação. Você está mesmo? Você pode dizer amém? Queridos, veja como a preocupação com o externo, muitas vezes estamos preocupados com as aparências, torna um cristão moralista, e não alguém exatamente com moral. Alguém moralista, mas sem moral. Dá para você pensar uma coisa dessa? A pessoa é moralista, é igual outro dia um rapaz lá na minha casa, chamado Caio ali, estava me dizendo de um parente dele que dá bons conselhos para o sobrinho, para a sobrinha. Dá bons conselhos, conselhos morais, moralistas. Mas ele fala assim, mas ninguém quer me ouvir porque eu faço umas coisas erradas. Então, muitas vezes nós queremos ser moralistas, mas não temos moral. Não temos respaldo. O nosso testemunho não condiz com nossas palavras. Não tem efeito no mundo real. Então, alguém chegou para mim e disse assim, pastor, eu estou resolvendo os meus problemas, assim que eu resolver os meus problemas, eu vou congregar. Cheio de moralidade esse irmão. Quando eu resolver os meus problemas, eu vou congregar. Mas espera aí, irmãos. Não é a igreja um lugar da gente participar, para sermos ajudados a resolver os nossos problemas? Não é a igreja um lugar que as pessoas vêm quando estão tendo luta e dificuldades e precisam de oração, de conselho, de ajuda? Não é a igreja esse lugar? Por que eu estou dizendo que quando eu resolver os meus problemas, eu vou para a igreja? Que moralismo é esse? Que engano é esse? Que visão de igreja é essa? Então, muitas vezes nós somos moralistas, mas nós não temos a moral. Outro dia um irmão me disse assim, pastor, eu não vim para o culto, para a igreja, porque eu tinha brigado com a minha esposa e não queria ser hipócrita. Mas espera aí, a igreja não é lugar de oração humilde, de arrependimento e reconciliação. A igreja não é lugar de renovo, de restauração. Então, se acontecer alguma coisa na minha casa, na minha família, o primeiro lugar que eu devo pensar de estar não é justamente com o povo de Deus, orando, compartilhando, recebendo oração, falando, pedindo conselho. Não é justamente o contrário. Quando eu estou com problema na minha casa, não é justamente a igreja o lugar que eu devo estar. Mas a moralidade nos engana. E isso chega ao ponto de alguns cristãos que não tomarem a ceia. Alguns cristãos deixam até mesmo de congregar na igreja porque brigaram, porque teve uma briga com o cônjuge, porque o filho brigou com o pai brigou com o filho, brigou com o vizinho, tem um problema com o irmão da igreja.
ele chutou o cachorro. Então, isso acontece, a pessoa então, eu não vou cear. Eu não vou congregar, eu não vou mais para a igreja, porque eu pequei, eu falhei, aconteceu isso na minha vida. Queridos, se você sabe que você pecou, então você já tem 50% do caminho resolvido. O restante é confissão e reconciliação, para você voltar 100% à comunhão. Então, depois que você ceia, querido, e se antes você pediu perdão, confessou a Deus o seu pecado, ou se durante a ceia você fez isso, se você reconciliou com Deus, através do sangue de Jesus, através do corpo e através do sangue de Jesus, você se reconciliou com Deus, você não vai ter mais poder e mais graça para se reconciliar com a sua família, com os seus irmãos, com as pessoas ao seu lado e até mesmo com o seu cachorro. Porque às vezes alguns maltratam tanto o cachorro que tem que ir lá pedir perdão até para o cachorro. Reconciliar com o cachorro. Você entendeu, querido? Então, esse moralismo é falso. Esse moralismo afasta você de Deus. Esse moralismo afasta você da comunhão, afasta você da verdade. Deus não quer moralismo, Deus não quer superficialidade, Deus não quer aparência, mas Deus quer encontrar a verdade do nosso coração, do nosso íntimo, do nosso interior. E aí Deus não vai nos rejeitar. Um coração contrito, Deus não rejeitará. Não importa o que aconteceu, não importa a circunstância, um coração contrito, um coração sincero, Deus recebe, Deus se agrada, Deus inclui na sua casa, na sua família, Deus recebe a adoração, Deus recebe o louvor, Deus restaura a vida dessa pessoa. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, porque o homem vê o exterior apenas, a aparência externa, mas Deus vê o interior, o que está dentro do homem, é natural que Deus escolha os improváveis. Deus escolhe os improváveis aos olhos do homem. Nosso terceiro e último ponto. Ninguém dá nada para eles. Aparentemente se olha para eles e ninguém vê nada. Não vale nada. A aparência não é das melhores. Talvez o mais pobre da família. Talvez o mais novo. Talvez alguém que não teve muitas oportunidades. Talvez uma pessoa que não sabe nem falar direito, se expressar. Aí as pessoas olham e não dão nada. Mas Deus está olhando o coração. Deus está contemplando dentro da pessoa. Deus está vendo dentro dela o desejo de servi-lo, o desejo de amá-lo, o desejo de fazer a sua vontade. E quando essa pessoa busca a Deus, Deus abençoa. Quando a pessoa começa a fazer algo, Deus abençoa. E começa a nascer um campeão, começa a nascer um realizador, começa a nascer alguém que vai revolucionar muitas coisas ao seu redor. Era alguém improvável, mas Deus olhou o coração, e Deus abençoou, e Deus prosperou, e Deus o colocou entre os príncipes, e Deus deu a ele vitória. Você pode dizer glória a Deus? Muitas vezes Deus escolhe os improváveis, Deus usa os improváveis aos olhos do homem. E nós temos o exemplo de Davi, 1 Samuel 16. Deus mandou o profeta Samuel ungir o próximo rei, porque Saul havia sido rejeitado. E Deus manda ele na casa do pai de Davi. E havia ali os seus irmãos reunidos, soldados. O primogênito que veio
Quando Samuel olhou para ele, viu a aparência dele, Samuel disse, esse é o escolhido. Pensou consigo, esse eu vou ungir ele, o novo rei. Mas Deus disse para Samuel, Samuel, não é esse o meu escolhido. Você vê a aparência, mas eu estou olhando o coração. Não é esse o que eu tenho escolhido. Aí então Samuel passa todos os irmãos de Davi que estavam ali, e Deus não falou nada para Samuel. Deus não escolheu nenhum daqueles que estavam ali. Samuel talvez pensou, meu Deus, será que eu errei a profecia? Será que eu errei a casa? Será que eu não escutei Deus direito? Aí ele pergunta então para Jessé, não tem mais ninguém aqui nessa casa, não tem mais nenhum filho. Havia um desprezado. Havia um novinho, chamado Davi. E ele disse, não, tem o Davi. Mas o Davi está lá no campo com as ovelhas. Aí o profeta manda chamá-lo. Ninguém vai comer, ninguém vai sentar, até quando ele chegar. Quando Davi chega, era o mais novo, era o menor. Um rapaz de boa aparência, ruivo, de boa aparência, mas o menor, pequeno. O mais novo. Ninguém dava muita coisa por ele. Aí quando ele chega, Deus diz, é esse. Deus escolhe os improváveis. Deus unge os improváveis. Deus escolhe os improváveis. E Samuel então pegou o óleo e derramou sobre Davi. E ungiu Davi, o rei de Israel. Deus levantou Davi. E diz a palavra que a partir dali o Espírito de Deus repousou sobre Davi. A unção de Deus veio sobre Davi. Deus escolheu Davi, que era o improvável. E a partir dali começou a história de um gigante. A partir dali começou a história de um vencedor. A partir dali começou a história do maior rei de Israel. Aquele que se transformou na referência, no referencial de um grande rei, de um poderoso rei, de um rei justo, de um rei correto. E é da descendência de Davi que vai vir, e que veio, e que vai vir, o Rei dos Reis, o Rei eterno, o Senhor Jesus, para governar sobre todas as nações da terra. Você pode dizer glória a Deus? Então, queridos, a história de Davi é uma prova que Deus escolhe os improváveis. Você pode dizer aleluia? Eu quero concluir, queridos, dizendo que Jesus veio para te incluir na família de Deus. Ele deixou a casa, a riqueza, a glória do Pai Celestial para te resgatar e para te levar de volta para Ele, para a presença dEle, para os planos dEle, para os propósitos dEle. Jesus, quando veio, diz São Paulo que Ele se fez pobre. Ele se fez pobre porque quando Deus deixa de ser Deus, de certo modo, que Ele nunca deixou de fato, mas Ele se torna humano, Ele se faz pobre. Ele se humilha. Ele abre mão da sua glória. Mas mais do que isso, Jesus se fez pobre, um homem sem teto. Ele nasceu ao ar livre, numa manjedoura. Em alguns momentos ele não tinha, quando ele caminhava aqui na terra, onde reclinar a sua cabeça. E quando ele foi morto, ele foi crucificado entre ladrões famosos. E quando o enterraram, ele não tinha um sepulcro próprio. Foi tomado um emprestado, doado por José de Arimateia. Ele se fez pobre. Ele viveu pobre para que você fosse rico. Recebesse do seu amor, tivesse um novo nome, tivesse um lar, uma família. E brevemente você
vai receber dele uma herança eterna e incorruptível, porque você se tornou, por causa dele, um co-herdeiro de Deus com Jesus, de todas as coisas. Você pode dizer amém? Então Deus te inclui na sua casa, Deus te inclui no seu corpo, Deus te inclui na sua família, Deus te recebe na sua glória, na sua herança, Deus tem promessas para a sua vida. Tudo isso acontece porque em Jesus Deus te incluiu nos seus planos, Deus te incluiu nos seus projetos e seus propósitos eternos. Você pode dizer glória a Deus? Você é amado por Deus, você é amada por Deus. Deus tem algo especial para a sua vida através de Jesus. Ele tem uma herança incorruptível para te dar, onde ladrão não rouba, aonde não estraga, mas é uma herança incorruptível eterna. Uma coerência que você receberá através de Jesus. Queridos, em Cristo Jesus somos resgatados de toda maldição, toda praga, todo prognóstico negativo de morte. João, ele escreveu: quem tem Jesus tem a vida. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia.